Paz do Senhor Jesus, boa noite. Mais uma noite de reflexão. Aqui estou animada hoje para te passar esse texto em Juízes 6, servidão sobre os midianitas. Vamos ler Juízes 6. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem boi, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor o profeta aos filhos de Israel, que ele lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e os livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido a minha voz. Um anjo do Senhor fala a Gideão. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai, nesta tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Então depois ele fez uma prova com Deus, mas eu não vou ler tudo não, você lê aí, né, no teu, que agora vou às explicações do caderno que eu meditei aqui, né, do versículo 11. O anjo do Senhor fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isto sobreveio? E que é feito das tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então vamos às explicações, né? Minhas explicações que eu meditei. O anjo do Senhor, que é ele mesmo, né? A teofania de Deus mesmo. O anjo do Senhor, que é ele mesmo, veio e assentou-se debaixo de uma árvore, né? Chamada carvalho, que era do pai de Gideão. E Gideão estava malhando o trigo escondido dos midianitas para eles não roubarem. Né? Gideão não tinha nem a liberdade total de malhar o trigo livremente, e ele se escondeu para malhar o trigo no lagar para salvar o pouco que tinha dos ladrões dos midianitas. Deus vê quando você está aflito, escondendo o pouco que tem por causa do castigo, né? Por causa de Israel ter pecado e os ladrões dos midianitas roubando tudo. Que terrível é viver sob o castigo de Deus, no caso deles, né? Você viu no versículo 1? Deus os entregou aos midianitas por 7 anos como castigo, por causa da idolatria deles, né? Então, e os ladrões roubando,
todo esse tempo, então, e Gideão escondendo o trigo ali, malhando o trigo escondido, né? E o anjo do Senhor se assentou debaixo desse carvalho, dessa árvore, né? Então, né? Quando Deus não está, o lugar é o inferno, né? Porque 7 anos naquele castigo, 7 anos Deus retirou as bênçãos, 7 anos Deus castigando ali, deixando o castigo acontecer por causa do pecado. Veja mais coisas que aconteceu. Então, assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas. Clamaram, porque não estava suportando mais, não foi porque eles estavam lembrando do Senhor por espontânea, vamos se lembrar do Senhor, vamos arrepender-nos e voltar, não, porque ele estava desesperado demais, não estava aguentando mais tudo aquilo, né? Estava demais, estava insuportável os midianitas nele. Vê que Gideão estava até escondido no lugar lá, malhando o trigo escondido, e o anjo do Senhor ali, porque eles clamaram, então Deus enviou o anjo dele, e ele estava ali pronto a falar com Gideão, observando Gideão trabalhar, né? Então, por causa do clamor dos filhos de Israel, Deus enviou o seu anjo que falou com Gideão, né? E o Senhor é contigo, varão valoroso. E Gideão é valoroso, você é valoroso. Tudo pode ter sido roubado pelos midianitas. Tudo acabado pelo pecado, pelo castigo de Deus. Mas você ainda é um varão valoroso. Você vê? Quem tem valor para Deus é você. Tudo se acabou, tudo se perdeu, né? Ali. Mas Deus disse para ele, varão valoroso és tu. Falou para ele. Você tem um valor para Deus. O Espírito Santo se move em você. As pessoas podem estar te inferiorizando porque você é necessitado, você é pobre. Elas têm preconceito muitas vezes, né? Mas o Senhor te dá um valor como filho, como filha. O anjo disse varão valoroso. É o que o Senhor diz para você. Varão valoroso. Você pode estar errado, em pecado, mas Deus te deu um valor como pessoa. Pode ser que as pessoas não gostem de você, mas Deus, Ele te fez, Ele é o teu pai, teu Deus. Você é filho dele, você é filha dele. E, né? Então, muitos passam, balançam a cabeça e dizem, não tem jeito para isso, mas Deus diz que tem. Que para Ele, você pode estar com os pecados igual a escarlate, tá sujo, mas Deus é perdoador, misericordioso, né? Deus é misericordioso, né? Agora nós, você e eu, nós precisamos se arrepender de pecado. Eu, para fazer uma manutenção, e você dos pecados que tá te afundando, que tá deixando sua vida destruída, que o inimigo tem achado espaço, né, para poder lhe acusar, e a mim também. Aleluia. Ontem mesmo estava dormindo, de repente eu acordei 6 horas da manhã, um ribuliço no mundo espiritual, e ali o diabo me acusava, e eu via tudo branco ali, parecendo o Espírito Santo me defendendo. Satanás entrava no... Eu nunca tinha visto em toda a minha vida, Satanás ficava uma brecha para me acusar, e ele não conseguia. Ele batia num assunto, ele não conseguia. Ele batia no outro assunto, ele não conseguia. São as orações de Deus que eu faço, juntamente aqui com os meus irmãos em Cristo Jesus, né? Então, por quê? Porque ele não conseguiu me acusar de nenhuma coisa, das quais foram várias coisas que ele me acusou. Então, eu fiquei prestando atenção que é o Senhor que estava me defendendo do diabo. E não era uma coisa assim, dizer, uma pessoa que estava me perseguindo, era o próprio Satanás. Estava contra mim. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, contra o diabo nos lugares celestiais. Ele procura brecha para poder destruir a minha e a tua vida. Então, vigiai e orai para que vosso adversário não encontre o espaço de te destruir, né? Então, em nome de Jesus. Então, vamos meditando aqui. Não é? E aí nós temos que nos arrepender de pecado, porque eu estava ouvindo o pastor orando e estava sobrecarregado de orações. Muitas pessoas estavam sentindo dor aqui, né? O pastor Antônio estava orando com ele, por causa das orações dele, mesmo que Deus estava me defendendo. Aí, então, ali estava sobrecarregado e ele estava chorando na presença do Senhor por essas pessoas, estava sentindo dor, estava, né, pedindo oração por tantos pedidos ali, né? E eu orava com ele, eu estava de joelho e o Senhor falando no meu coração que as pessoas precisam se arrepender. Foi o que Jesus veio trazendo, né? Arrependei-vos, é chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus habita dentro de nós. Entendeu? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. E ali eu estava orando com ele, né? E aí o Senhor falou, arrependei-vos, arrependei-vos. Vocês precisam se arrepender, porque o Senhor... Tem muitas pessoas que quer a bênção, que quer a cura, mas ele não quer pagar o preço, tipo, né? Renunciar, né?
ler a Bíblia, passar tempo lendo com o Senhor, ela não quer pagar um preço, entendeu? Quem tem que pagar o preço é nós, que depois elas vêm e tá morrendo ou morre no pecado, e aí quem aguenta, né? Os familiares mesmo não quer saber, mas nós vamos continuar de joelho, pedindo, clamando, pedindo a Deus para salvar, porque é terrível o mundo, aleluia, no céu. A alma, nós somos feitos para passar no inferno, não. Deus nos criou para adorá-lo, para ser dele, né? E muitas vezes a pessoa não quer compromisso com Deus, chama-se compromisso sério. É uma coisa séria. Você tem que criar um compromisso com Deus hoje, para a sua alma ser salva. Você tem preocupação com a tua alma, gente. Temos que ter. Onde nós vamos passar a eternidade, eu tenho que perseverar cada dia, ter seriedade, né? Seriedade, nós não estamos aqui brincando de ser crente, não. Nós estamos com coisa séria, nós estamos com sério compromisso com Deus. Então, o Gideão, ele estava ali. Você vê o que o inimigo faz? 7 anos debaixo do chicote dos midianitas, na servidão, escravizado, porque eles pecaram contra Deus, idolatraram, né? E então Deus tirou a bênção, veio o castigo ali, 7 anos castigado. Tem gente que acostuma com o pecado, né? Mas nós vamos chegar lá, vamos continuar lendo. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor ouviu e providenciou uma resposta. Enviou um anjo, né, que valorizou Gideão. O Senhor está contigo, o Senhor está contigo, a vitória é certa. A provisão vai chegar, o emprego, a bênção vai chegar. O Senhor está contigo, varão valoroso. A esperança é o Senhor. O clamor traz Deus mais perto. As orações é mais importante, né? Elas que quebram as cadeias dos impossíveis. Deus responde às orações. Muito pode um justo de joelho, coração quebrantado. Deus responde às lágrimas de aflição, de dor, da necessidade, de sofrimento. Orando se vence. Mas outra vez eu falo para você, o arrependimento do pecado, porque Deus nos salva do pecado e não continuando pecando. Aí, então, isso que acontece, porque a gente sofre muito, viu? A gente sofre pelas pessoas, e as pessoas, quando tá pensando que a pessoa tá buscando, a pessoa tá pecando. A pessoa tá pecando, e aí a gente vai gemendo e chorando ali pelo aquele teu familiar que tá, né, no vício, em qualquer pecado que ele tá cometendo mais grave, né? E ali você tem que ir pedindo, ir clamando, e de joelho, porque não tem jeito. Uma hora o Senhor vai responder, eu creio. Aí Gideão respondeu: ai, Senhor, se o Senhor está conosco, por que tudo isto aconteceu conosco? Por que tudo isso sobreveio? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou, nos deu na mão dos midianitas? Quando os filhos de Israel clamaram, no versículo 7, o Senhor enviou um profeta que lembrou eles que do Egito eu os fiz subir do chicote da escravidão do faraó e o livrou da escravidão, livrou das mãos dos egípcios, livrou dos opressores, os expulsou, deu a terra deles para os israelitas. E Gideão ouviu seu pai. O pai dele contou sobre as maravilhas que o Senhor fez a Faraó no Egito e grande livramento que Deus deu a Israel, né? Ele ouvia as histórias e ele perguntou o que é feito das maravilhas, né? Aí então o clamor deve mover o céu. Deus vai perdoar os filhos de Israel que clamaram no desespero, clamaram na aflição. Mas Gideão, onde estava? Né? Porque ele perguntou, mas ele estava onde? Que os filhos de Israel clamaram a Deus. Mas ele não estava no meio, porque ele perguntou que é feito das maravilhas, porque ele não viu. O Senhor lembrou eles que ele tirou Israel da terra do Egito. Lembrou das promessas, do livramento que ele enviou. E em Gideão, cadê? O Senhor livrou mesmo, entendeu? Como que era o jeito do Gideão? Quantos estão? Jesus está onde? Porque o Senhor já está nas nuvens. Então você se converte hoje, porque senão você vai ficar. Eu não quero ficar. Jesus, em nome, eu tô aqui, Pai. Já tô acenando para Jesus. Aí então, né, Gideão, onde estava? Porque se ele estivesse clamando também, ele estava pronto, né? Quando o anjo do Senhor apareceu debaixo do carvalho, estava cheio de fé e de força, de vontade de vencer, né? Animado e obedecendo, obediente e obedecendo às ordens do Senhor. Mas ele perguntou o que é feito então, por aquela situação que está acontecendo, né? Porque foi castigo, né? Porque eles pecaram. 7 anos ele estava ali, ele só tinha ouvido as histórias, mas ele não estava realmente como os outros, né?
O pai dele tinha um ídolo, né? Ali, num bosque. Então, eles não estavam mesmo fervorosos, não estavam mesmo buscando o Senhor, como o Senhor, né? Estava castigando por isso, porque eles não estavam realmente firmes. Ele está perguntando, cadê as promessas? Como é que Deus envia a promessa no meio do pecado? Isso que eu tô falando para você. Deus nos salva do pecado e não no pecado. Deus vai me dar castigo se nós pecarmos. E não ficar, cadê Deus? Cadê Deus? E tudo cai nos pedaços, igual o mundo. Deus não está lá no mundo não, viu? O mundo só está caindo nos pedaços. É buscar de joelho, clamar por socorro, porque a situação tá difícil. Né? Só agora que tá caindo tudo os pedaços, que você vem correndo. Ai, mas Jesus tá lá para te servir, tá lá para te ouvir. É por isso mesmo, ele veio para salvar os que estão caindo os pedaços mesmo. Nós, aqueles que estão precisando de médico, tá doente, tá gemendo, tá desesperado, é para isso que ele veio. É para os feridos, cansados, sobrecarregados, para esse que ele veio. Não é por unção que tá abastado, que não tá precisando de Deus, não. É para aquele que tá precisando. Que rende o coração, rasga o coração, desce o joelho, as lágrimas junto e vai clamando o Senhor, porque é só Ele mesmo. Então, se nós tivermos feito Gideão no dia do arrebatamento, escondido dos ladrões, escondendo um pouco de comida, com medo, você vai subir desse jeito? Como? Se você não está... Onde que está as promessas? Lógico que está o castigo todo, né? Porque nós estamos em pecado, queridos, né? Nós temos que clamar muito, 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 muito para Deus intervir em nossas vidas. Aí vem com a dúvida que o Senhor nos abandonou, quanto o Senhor nos abandonou na calamidade, que o Senhor nos esqueceu, vamos perecer, né? Cadê a fé de Gideão, aquela fé mais robusta, né? Ele estava com fé, mas a fé fraca. Né? Cadê a tua fé? Cadê a minha fé? Se o Senhor voltar à terra, ele encontrará fé na terra? Então, o pai dele, que era Joás, né? Lhe contou das promessas, mas Deus vive e as promessas são as mesmas, né? Que é preciso relembrar delas, a Gideão, lembrar que o Senhor nunca perdeu uma guerra, né? Que vive assim, quem vive assim sem esperança são os ímpios, são as pessoas incrédulas, são as pessoas do mundo que não tem esperança em nada ou em tudo lá no mundo, não é? O povo de Deus não, o povo santo. Santo quer dizer separado para Deus. É santo. Aí então, mas o justo viverá da fé, e se ele retroceder, eu não tenho prazer nele, né? Aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno de ser meu discípulo. A nossa fé deve estar viva dentro das tribulações. O Espírito Santo geme com gemido inexprimíveis nesse choro de clamor pela vitória. Devemos estar com os pensamentos no trono do Senhor, vigiando na fé, não desfalecendo diante dos combates, das tribulações, e a fé deve prevalecer, e o Senhor nunca nos abandonou. Né? Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? Né? Tá outro exemplo que eu vou passar. 1 Samuel 12:8, né? Outro exemplo tipo esse. Depois que Jacó entrou no Egito, eles clamaram ao Senhor e ele enviou Moisés e Arão para tirar os seus antepassados do Egito e estabelecer neste lugar. Seus antepassados, porém, se esqueceram do Senhor seu Deus, então ele os vendeu a Sísera, o comandante do exército de Azor, aos filisteus e o rei de Moabe que lutavam contra ele. E eles clamaram ao Senhor, dizendo: pecamos, abandonando o Senhor e prestando culto aos Baalins e aos postes sagrados. Agora, porém, liberta-nos das mãos dos nossos inimigos e vos prestaremos culto a ti. Então o Senhor enviou a Jerubaal, Baraque, Jefité e Samuel e os libertou das mãos dos inimigos que os rodeavam, de modo que vocês viverão em segurança, de modo que eles viveram em segurança. E 15, ele lhe disse, aqui agora o próximo versículo, 15, ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre de Manassés e eu o menor na casa do meu pai. Ele falou. O Senhor já tinha falado: vai que nessa tua força que eu serei contigo, né, para livrar. E aí ele perguntou, falou isso. O Senhor olhou para ele, né, aqui uma explicação nas notas. O Senhor olhou para ele. Certamente o Senhor, anjo do Senhor, né? O Senhor e o anjo do Senhor são a mesma pessoa neste caso aqui. Que o anjo que estava embaixo do carvalho era o anjo do Senhor. E ele e o Senhor é a mesma pessoa, que o Senhor viu ele, mas é a mesma pessoa dele. A teofania chama esta forma de teofania, uma manifestação de Deus em forma física, que é o anjo, né? A fé é um grão de mostarda. Gideão, menor na casa de seu pai, e a família dele é mais pobre em Manassés. Com que livrarás Israel? Ele falou. Ele perguntou.
Né? Outro exemplo, na verdade, a guerra é do Senhor, dos exércitos. Ele é o forte e nós os fracos. Ele é o dono do ouro e da prata. Nós somos o vaso de barro. Sobrenatural, milagre de livramentos, né, feito, como vários aqui que nós temos exemplo, né, somente Deus pode fazer milagre. Ele não era um homem de guerra. Gideão não era um homem de guerra. Gideão era um homem pobre da tribo de Manassés, sofredor. Agora 7 anos entrega ao midianita, sofrendo. Deus o escolheu para dar livramento, que o povo de Israel clamou, né? Os israelitas, na hora da aflição, do desespero, só clamaram na hora do desespero, né? E Deus enviou o anjo dele mesmo. Deus escolheu você para orar, seja o que for a causa. Deus te escolheu. Deus me escolheu você. Se você está me ouvindo agora, Deus escolheu você, viu? Não pense que você vai ser você igual o externo. Não pense que você está aí, né, de qualquer jeito, não, porque Deus escolheu. Se você tá me ouvindo, porque Deus escolheu. Eu tenho certeza disso. E não é brincadeira minha, não. Eu tô aqui com seriedade, viu? Deus é uma pessoa séria. Ele não é Deus de brincadeira, não. Eu tô falando sério com você. Aí, então, Deus te escolheu. Não é brincadeira, não. Porque os que estão brincando e zombando vão ficar na terra, com certeza. Aqueles que estão sérios, perseverando, orando e chorando nos pés do Senhor, esses que vão ser salvos pelo Senhor, viu? Porque muitas zombam dos crentes, mas é para a derrota deles. Um dia pode ser eles que vão estar pregando